Toda alma que desperta sente em si um tal querer, revelando ontem para o hoje esclarecer. Mas como entender essa grandiosa construção? Se pequenino eu sou, não passo de um grão. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo. Comece pelo começo, descobrindo o seu brilho, conectando ontem e hoje, redesenhando o infinito. Comece pelo começo, a verdade conhecerá, e o véu da ignorância se dissipará, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação, do princípio ao infinito, construção de grão em grão, até que a cruz se faça luz em cada coração. Mil perguntas com respostas em receita para o bem, do átomo ao arcanjo, pelas vozes do além. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que alegria estar com vocês para mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus, aqui na nossa série de estudos Comece pelo Começo, a Federação Espírita do Estado de Goiás. Muita alegria no coração por estar com vocês aqui
mais essa noite, não é mesmo, Jefferson? É isso mesmo, Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, Rafael. Boa noite a cada um de vocês que sempre aos domingos, às 21h30, se preparam com muito carinho no coração para estar aqui juntinho de nós, para que a gente possa estudar o Evangelho juntos, compartilhando luzes que vêm do Criador, para que a gente possa espalhar para todo esse nosso planeta, não é mesmo, Rafael? Boa noite, Carla. Boa noite, Jefferson. Boa noite, família Flix. E vocês estão escutando aí o chorinho da minha filha. Recebam através do chorinho dela. Ela está pedindo a mamadeira, viu, gente? Mas que esse chorinho seja aí um boa noite para cada um de vocês. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez, refletindo e estudando o Evangelho de Jesus sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Como não poderia deixar de ser, eu quero cumprimentar a Lourdes Souza, a Gessandra Gonçalves, aos queridos amigos do Lar de Jesus em Goiânia. Muito boa noite, Patrícia de Roios, Rô Fraga, aqui de Niterói, Irlana Coelho. Muito boa noite, Luciana, Marcos de Carvalho, Fernando Montenegro. Paz e bem, meu amigo. Muito boa noite, Lívia Marinho. Olha, me perdi nos nomes aqui. Já é tanta gente. Muito boa noite, Sueli Teixeira de Gouveia Marques, Carmela Carvalho, Marilda Leite, Cleidinha Vieira Crochê. Muito boa noite, Michele Guim, Hegel da Silveira, Maria da Graça Lopes Fontoura, Hélio João Marques, minha querida Milena Cóssio, que tem nos proporcionado lives belíssimas na quinta-feira sobre o céu e o inferno, as comunicações dos espíritos, lá na segunda parte da obra. Quem não está acompanhando, acompanhe, porque a obra é formidável. Ela, Milena, ela, a Denise e o Maxwell estão fazendo um trabalho que vale a pena ser assistido. Muito boa noite, Luciene Lacerda, Beatriz Cecília Rolo, Ana Maria, Cida Carreira, Elizabeth Silva, Maria de Lourdes Gonçalves, Rita Santana, Helena Oliveira, Cristiane Rosa de Araújo Cunha, Tatiana Duarte, Daniele de Andrade. Seja bem-vinda, viu? E quando eu cumprimento a Daniele, eu me lembro sempre da filha dela. Receba o nosso abraço, você e sua filha. Muito boa noite. Eu acho que eu cumprimentei todo mundo. Ah, faltou aqui. Mestre Otacílio Rangel Nascimento. Seja sempre bem-vindo à nossa live. Muito boa noite, Maria José Rodrigues Viana, Ana Maria. Olha, a nossa família está crescendo, hein, gente? Vinícius Galvão. Me ajuda com esse último nome aí, Jefferson. Vacui. Muito boa noite, meu querido Daniel Rosa de Assis, Egma Acosta, Pedro Santos de Oliveira, Marta Latocinski, Michelânia Rufino, Pérola de Jesus Silva. Gente, é um prazer recebê-los a todos na nossa live, porque nós já formamos uma grande família. Muito bom. Então, seguindo aqui, como nós fazemos todos os domingos, vamos usar do recurso da audiodescrição para que nós possamos levar, né, até aquelas pessoas que não conseguem nos ver com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, a compreensão de quem somos cada um de nós que estamos aqui falando com vocês na noite de hoje. Então, meu nome é Carla de Paiva, eu sou uma mulher jovem, tenho a pele morena, tenho os cabelos pretos, lisos, a altura dos ombros, eu tenho os olhos pretos, eu estou usando uma camisa de cor verde, sentada, e atrás de mim há uma parede de fundo liso. Também me apresentarei, né, utilizando a audiodescrição, assim todos vão nos enxergar lá no fundo do coração. Então, meu nome é Jefferson Cunha, para os que não conhecem, estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos a esse trio maravilhoso aqui, Carla, Jefferson e Rafael. Eu sou homem, jovem, tenho a pele clara, hoje eu estou com a barba um pouco por fazer, tenho os olhos escuros, cabelos também escuros, hoje não intencionalmente, mas talvez por sintonia, vestindo uma camiseta verde claro para combinar com a Carla. Ao meu fundo você tem uma parede branca, uma porta, um estante com alguns livros, alguns colecionáveis e o coração recheado de alegria por estar aqui com a família Flix. Bom, vou começar minha descrição com o coração recheado de alegria por estar compartilhando essa live com a família Flix.
Eu adoro. Nós temos que patentear esse coração recheado de alegria. Você não acha, Carla? Com certeza, Rafael. É muito importante para nós esse coração, viu? Eu sou Rafael Siqueira, trago o meu sorriso de sempre, pelo prazer do reencontro. Eu sou um jovem de 41 anos. Gostaria de dizer, igual o mestre Otacílio, se eu chegar nos 77. Mas tenho 41 anos, uso óculos, cabelos negros partidos para o lado, ao meu fundo algumas plantas, uma parede branca, e hoje estou vestido com a blusa que a minha filha, papai, é um príncipe. E eu digo, sim, filha, esse é o Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, escritor francês. Aqueles que passam pelo nosso caminho nunca nos deixam sós. Deixam um pouquinho de si, levam um pouquinho de nós. Trazendo aí essa vibração positiva para nós estudarmos o tema da noite, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso aí. Antes da gente começar o nosso estudo propriamente, vamos passar aqui para os nossos recadinhos de sempre, né? Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui realizando na noite de hoje, no domingo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós utilizamos na nossa série aqui de estudos a tradução efetuada por Guilom Ribeiro. E essa versão vocês encontram para download gratuito nos sites da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, vocês podem acessar o site, vocês conseguem gratuitamente fazer o download das obras básicas e da Revista Espírita, para vocês poderem acompanhar os estudos, para poderem ter aí com vocês, sempre à mão, né, no celular, no tablet, no computador. Então, essa aí é a nossa dica, mais para quem gosta do livro físico, quem prefere, né, tá com o livrinho ali sempre à mão, sublinhar, dar uma anotadinha ali, Jefferson, como que faz? Realmente, o livro físico é maravilhoso. O virtual é muito bom, mas não substituindo nos corações dos leitores que gostam daqueles de sentir abrir o livro, mergulhar no universo e nas palavras. A Livraria Espírita da FEEGO está aberta, funcionando, recebendo você com muito carinho. Para você que está em Goiânia, basta ir até a livraria para que você possa escolher suas obras. Aqui estudamos todo o Pentateuco da doutrina espírita, de codificação, né, as 5 obras, mais a Revista Espírita, todas as edições você encontra na Livraria FEEGO, e também o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estudado na terça-feira, alternando com a live da Revista Espírita, na live Brasil, um Coração para o Mundo, você encontra na Livraria FEEGO. E se você não está em Goiânia e quer receber o livro no conforto do seu lar, basta acessar o site livraria.feego.org.br. Lembrando que FEEGO é Federação Espírita do Estado de Goiás, então é com 2 Es, FEEGO, livraria.feego.org.br, você encontra todas essas obras. Lembrando que a livraria está aberta, seguindo todos os protocolos de saúde para a prevenção da Covid-19, então você pode visitá-la tranquilamente com a sua família. Com certeza. E lembrando também para vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, a gente sempre pede para que vocês curtam, né, a live que vocês estão assistindo, comentem, compartilhem para os seus amigos, os grupos aí de estudos, para que a gente possa divulgar, né, Rafael, levando essa mensagem para mais e mais corações aí, vamos, né, com os nossos corações aqui cheios de alegria, levar essa mensagem para outros irmãos e irmãs, e pedimos aí também para vocês lembrarem de se inscrever no canal onde vocês estão aqui nos assistindo, seja o canal da Federação Espírita do Estado de Goiás, ou de algum dos nossos parceiros de transmissão, os quais desde já nós agradecemos, né, Jefferson? Isso mesmo, a gente agradece com muito carinho esses canais que nos transmitem para o mundo todo, e você que está assistindo tem que se inscrever e ativar o sininho da notificação, assim você não perde nenhuma novidade desses canais maravilhosos. Ó, olha quantos canais de luz. No Facebook, o perfil da Federação Espírita do Estado de Goiás e da Livraria da FEEGO. Aqui no YouTube, o canal da FEEGO, que é onde origina nosso sinal, também a Rede Amigo Espírita TV, TV Goiás Espírita, a pessoal da Web Rádio Fraternidade, que eu, a Carla e o Rafael estamos aparecendo bastante na Web Rádio Fraternidade em vários programas, então vocês têm que se inscrever para estar sempre junto conosco, e também da TV CERJ. Muito bom, então é isso, lembrem-se, é muito importante, né, para cada um desses canais, para que a gente possa levar aí a mensagem. Então se inscrevam,
curtam, compartilhem e para que a gente possa aí seguir juntos, né, no nosso estudo. E antes da gente começar o nosso estudo propriamente, né, vamos aí fazer a nossa prece inicial para a gente harmonizar aqui o nosso ambiente. Jefferson, meu irmão, você faz a prece para nós, por favor? Com certeza. Então convido a todos para que possamos ligar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Quem quiser fechar os olhos, quem quiser se colocar da melhor maneira possível, relaxar e viajar ao encontro desse querido Mestre. Amado Mestre Jesus, envia a nosso Criador amado, envia a Deus, neste momento, o nosso coração agradecido pela oportunidade de estarmos unidos, estudando essa doutrina consoladora maravilhosa, lapidando o nosso coração, purificando o nosso espírito, nos livrando do egoísmo, do ódio, da inveja, nos livrando das energias ruins, pois estamos recebendo do mais alto o carinho, o amor, a esperança, a luz que será compartilhada com todos que aqui vierem estudar. E esses, cada um à sua vez, levarão o esclarecimento e o amor a todos a que encontrarem. Graças te damos por esta maravilhosa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, e como, né, Rafael falou no começo, nós vamos estudar hoje um capítulo muito especial. A gente já deu recadinho na semana passada, né? Estamos aí com o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E para quem está chegando, se eventualmente tiver alguém que está chegando hoje, não conhece ainda, né? Vocês estão aqui, o chat é de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Então, podem ir colocando aí já suas perguntas, suas dúvidas, os seus comentários sobre o tema da noite de hoje. Para quem teve tempo de estudar em casa, para quem não teve, não tem problema. A gente vai estudar aqui todo mundo junto e ao longo aqui da nossa conversa, vocês podem ir colocando aí no chat que a gente vai trazendo aqui para a gente fazer essa construção coletiva aí desse estudo na noite de hoje. Muito boa noite, Antônio Carlos Oliveira, meu querido Robson Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos. E eu ontem, Carlos Jefferson, liguei para a mamãe, dona Selenes Neves de Amorim, e disse, olha, amanhã nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é católica, mas honrar pai e mãe, eu falei, se você puder, você assiste. Então, mamãe, se você estiver assistindo, um beijo para você. Eu te amo, viu? E meu pai nem adianta eu pedir ele para assistir, porque o meu pai ainda hoje não tem um smartphone, não tem acesso à internet, porque ele não quer, viu, gente? É uma pessoa ainda feita ao radinho de pilha. Como a gente não chega no radinho de pilha, mas eu mando aquela vibração positiva, viu, pai? Agradecendo pela vida que você e mamãe me deram. Edson Teixeira de Siqueira. Porque ela é a dona de tudo. Ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia um poeta escreveu. Ela é o tesouro que um pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança. Mamãe, 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 eu cresci, o caminho perdi, volto a ti, me sinto criança. Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Essa é uma canção de Erivelto Martins, que ganhou aí os palcos do mundo na voz de Toquinho, de Aguinaldo Timóteo, e também nas igrejas católicas, na voz do Padre Zezinho. Eu me recordo, Carlos Jefferson, que quando, nos Dias das Mães, na igreja católica, todo domingo cantava essa música, então ela não sai da minha cabeça. Então, é uma forma de homenagear as mães presentes, os pais que são mães, as mães que estão desencarnadas, lembrando a cada um de nós do quarto dos mandamentos da lei de Deus, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que Kardec tão bem desenvolveu no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu peço permissão para já começar o nosso estudo lendo um trecho, porque olha o que nos diz o codificador. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los.
Será que honrar é apenas respeitar? Kardec nos diz que é algo mais. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, esse amor que nós devemos ter para com o nosso pai e a nossa mãe é um amor para com aqueles que nos deram a vida. E já que nós estamos falando aí, eu vou trazer um neologismo, espiriticamente falando. Vocês sabem que a fila da reencarnação está grande, né? Existe um livro do benfeitor Emmanuel chamado Roteiro. Quando o benfeitor nos diz que do lado de lá, do plano espiritual, existem cerca de 20 bilhões de espíritos. Do lado de cá, o plano dos encarnados, hoje nós temos 7,8 bilhões de encarnados. Quando a gente faz uma proporção, dá quanto? 3 para 1. O que isso quer dizer? Reencarnar não está fácil. A fila da reencarnação está grande. E nós precisamos reencarnar. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando passamos por provas, por expiações, é que nós dizemos a Deus da nossa melhora, que nós estamos ressignificando os nossos passos. Mas tem como reencarnar sem ser através de um pai e de uma mãe? Não tem. A minha mãe costumava dizer assim: meu filho, muitos até querem, mas ninguém nasce de chocadeira. É preciso de um amor de um pai e de uma mãe. Então, por pior que sejam os nossos pais, porque eu vejo muitas pessoas dizendo do caráter do pai, do caráter da mãe, das dificuldades que eles tiveram, até no trato com os filhos, quando olharmos para essas duas pessoas, que o nosso olhar seja de ternura e gratidão, porque eles nos deram o que nós temos de mais importante, a nossa vida, a nossa reencarnação, o nosso presente, dado por Deus, mas que veio através desses dois seres a quem nós devemos reverenciar. Concorda, Jefferson? Com certeza concordo, Rafael, porque Jesus não nos pediria para honrar pai e mãe. Deus não nos pediria nos mandamentos para honrar pai e mãe se eles não fossem tão importantes. Não teríamos a necessidade de nascer da concepção através do pai e da mãe se não houvéssemos de honrá-los. A criação de Deus é perfeita. As leis de Deus são imutáveis. E se fomos criados através dessa união, é porque duas pessoas são muito importantes na nossa vida. Independente se elas apenas nos conceberam e nunca mais as vimos. Independente se elas já partiram. Independentes de todos os erros e acertos que elas tiveram durante essa encarnação. Lá no plano espiritual, fizemos um compromisso. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e a minha família dessa reencarnação. Por isso eu também quero mandar um beijo muito especial a meu pai, seu Eurípides, e a minha mãe, dona Viviane, por serem meus pais nessa encarnação, por me permitirem estar nessa jornada e compartilhar com eles da evolução. Não é mesmo, Carla? Com certeza, a gente tem que ter sempre gratidão, né, meus irmãos? Rafael falou aí uma verdade, a fila da encarnação ali tá grande, né? Para a gente chegar aqui a reencarnar, a gente tem que esperar, tem que aguardar o nosso lugarzinho. Então, se estamos aqui, nós temos que agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui, né, nessa jornada, no corpo físico que é tão necessário para o nosso aprendizado, né, para que nós possamos passar por aquilo que nós precisamos passar. Então, a gente tem que ter gratidão, né? A gente vê aí que alguns pais não são presentes, algumas mães a gente não teve convívio, a pessoa não conviveu, algumas pessoas foram, né, abandonadas pelos pais, pela mãe, foram criadas por avós, por tios, por primos, foram adotadas, mas tiveram alguém, né, que foi responsável pela sua vinda aqui a esse plano. Então, que a gente saiba agradecer, ainda que a gente não tenha tido uma convivência, né, para que a gente não pague algum mal eventualmente recebido com ingratidão, que a gente tenha sempre a gratidão em nossos corações. Às vezes tem alguma dificuldade, a gente vai falar mais sobre isso, né, ao longo aí da nossa noite de hoje,
mas para que a gente lembre de ter, em especial, gratidão em nosso coração a essas pessoas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui nessa jornada, nessa vida dessa vez, né? E seguindo aí esse sentimento de gratidão, também quero mandar um beijo para os meus pais, né? A minha mãe está sempre aí acompanhando, a Lázara, e o meu pai, Gilberto, um beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui nessa vida encarnada aqui como Carla. Meus amigos que estão nos acompanhando pelo chat, se quiserem trazer alguma história, algum depoimento, dentro aí das possibilidades de vocês, dentro daquilo que vocês conseguirem colocar. Hoje o nosso espaço está aberto, porque a nossa proposta é estudarmos juntos. Porque, Carla e Jefferson, eu me lembro alguns anos atrás, quando um orador veio falar aqui em Niterói, na antiga Federação do Estado do Rio de Janeiro, hoje Casa de Bezerra de Menezes, e ele contava a história dos seus pais. Narrava do ano de 1970, quando uma senhora bem pobre, vindo do norte das Minas Gerais, ela tinha o sonho de fazer psicologia, mas era analfabeta. Trabalhar como empregada doméstica na casa de bancários em Belo Horizonte. Era uma família de certos recursos e tinha 3 filhos. O mais novo desses filhos se enamorou dessa mulher analfabeta. Tiveram ali um caso e a mulher engravidou. E como era uma família conservadora, imagine, década de 70, Belo Horizonte, quando ser bancário, Jefferson, ainda era algo que dava dinheiro. Talvez hoje não seja tanto, nós sabemos disso. Mas a família olhou, mas como assim? O nosso filho mais novo engravidou a empregada, nós não podemos deixar que isso se dê dessa forma. Tiraram o menino de dentro de casa, mandaram ele para uma outra cidade, e a mulher grávida também teve que sair daquele lar onde ela trabalhava e voltou para sua cidadezinha no norte de Minas Gerais, chamada Jequitinhonha. E para quem não conhece o norte das Minas Gerais, é um lugar, gente, que falta tudo. Falta comida, falta água. Já ouviram falar no Vale do Jequitinhonha? É um lugar bem pobre no Brasil. E foi ali, em 20 de setembro de 1971, ela teve um casal. Eram gêmeos, 2 meninos. Um desencarnou, o outro sobreviveu. O nome daquele menino, Haroldo Dutra Dias. E ele é quem fazia essa palestra aqui em Niterói. E ele conta que dessa união furtiva entre 2 pessoas, ele nasceu numa das cidades mais pobres do Brasil. E a mãe que tinha que trabalhar deixava ele, ora com um familiar, ora com outro familiar. Até os 6 anos de idade, ele passou pela mão de muitas pessoas, até que ele consegue, já adolescente, vir morar em Belo Horizonte, onde trabalhou muito, estudou muito, fez o concurso, entrou aí para o TJ de Minas Gerais, até fazer um outro concurso e se tornar juiz de direito. E quando perguntam a ele qual a sua relação com seus pais, você tem raiva da sua mãe te deixar com as mais variadas pessoas, dos seus pais não terem te criado juntos, porque o pai dele foi para o sul de Minas, a mãe dele foi para o norte de Minas, e ele costuma dizer, não, eu sou o que sou hoje porque os meus pais me deram a vida. Eu tenho a minha encarnação onde eu estou ressignificando os meus passos para Deus, porque um dia o meu pai e a minha mãe se encontraram, e ainda que tenham cada um seguido o seu rumo, eu hoje estou aqui, podendo falar de Jesus, podendo ser um bom juiz, podendo fazer tudo o que a vida me proporciona. Então, dizia ele naquela palestra, honrem a vosso pai e a vossa mãe. Ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham problemas, ainda que pensem que o vosso pai seja a causa dos vossos males, pensem que se não fosse através dele, através de sua mãe, vocês não teriam a vida. E aquelas palavras de Haroldo Dutra Dias me calaram fundo, porque muitos de nós temos dificuldades com os nossos pais. E por que temos essas dificuldades? Porque somos almas que já vivemos juntos antes. Somos almas que nos afinamos pelos caminhos das encarnações, somos almas que nos fizemos mal. Mas Deus nos reúne num cadinho chamado família, para que a gente possa se acertar. Mas o mais importante é que a nossa mãe aceitou nos ter. Lembram da reencarnação de Segismundo, que é contada no livro Missionários da Luz,
que era um espírito que tinha dificuldades com aquela família, mas que o pai dele com a mãe aceitou que ele viesse, e nada obstante um adversário de vidas passadas do pai, ele veio naquela família, tem as dificuldades e acaba se aprumando. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe é esse compromisso que nós temos com esses dois seres, que podem não ser os mais perfeitos que nós gostaríamos que fossem, mas nós também não somos perfeitos. Como dizia minha avó na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, nós também não somos boa coisa. Nós estamos ali juntos e misturados para aprender uns com os outros. Quando olharmos então os nossos pais, que os nossos olhos brilhem de gratidão, de agradecimento. E por saber das noites que foram passadas em claro, das renúncias, porque às vezes a mãe faz quantas renúncias? Deixa de estudar, deixa de comprar coisas para si para comprar para o próprio filho. E o pai? O quanto que trabalha um pai para que um filho tenha tudo e não lhe falte nada. Ah, mas o meu pai me abandonou. Seu pai te deixou nascer. Ah, mas o meu pai é um... E vem as mais variadas palavras na nossa cabeça. O seu pai é um anjo de guarda. A sua mãe é um anjo de guarda. Porque nós temos os nossos anjos de guarda desencarnados e nós temos esses dois seres de luz que Deus nos colocou para trazer as suas propostas na vida de cada um de nós. Não é isso, Jefferson? Com certeza, Rafael. E amar o pai e a mãe. Deus nos colocou em sociedade porque seria mais fácil que a gente pudesse evoluir em conjunto. Não porque estar um ao lado do outro fosse algo tão milagroso, mas sim porque um daria suporte ao outro. Nosso pai, nossa mãe, são dois grandes exemplos. E aqui não me refiro somente ao pai e à mãe que me concebeu, porque a Carla mesmo já adiantou. Tem tantos avós que viram pais, tias e pessoas mesmo desconhecidas nesta vida que vão adotar crianças sem saber elas ou sem ter nem noção de que isso também faz parte da programação reencarnatória. Porque nossa família é universal. E pais e mães são aqueles que dedicam carinho e amor para que uma criança possa se tornar lá no futuro pai e mãe também. Porque através dos exemplos, primeiro somos filhos, depois nos tornamos pais. E temos a mania de reclamar, porque nada está bom para a gente. Sua avó falava, né, Rafael? A gente não é boa coisa. E temos a mania de reclamar. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Será que eu já parei para pensar o que a minha mãe e meu pai fez de bom para mim? Me trouxe para o mundo. Me tirou da fila da reencarnação e me colocou aqui. São muitos esperando essa oportunidade. Aliás, eu implorei essa oportunidade lá no plano espiritual. Me deixa voltar, eu prometo resgatar tudo. E aí 2 anjos falaram, não, eu te aceito na minha família, que não é boa coisa você, mas eu te aceito na minha família. Você tem muito problema, mas vamos lá junto. Então 2 anjos me aceitaram. Se aqui, na Terra, por acaso eles esqueceram, ou não estão se lembrando da missão, mas eles tiveram essa missão. E aqui eles já me permitiram nascer, mais um feito muito bom. Será que nossa mãe nos cobrou o leite? Nos cobrou as noites de sono que ela não pôde dormir quando a gente chorava, quando a gente estava dodói? Será que ela nos cobrou a vida dela que se transformou para que nós pudéssemos se crescer, aprender, evoluir? Nós aprendemos pelo exemplo. Vieira e Vieirinha, uma dupla raiz sertaneja antiga, cantavam uma música, Coro de Boi, em que um pai ia morar com o filho e a mãe, a mulher daquele filho, né, não gostava do velho em casa, porque o velho dava muito trabalho. Então ele manda o pai dele embora para que não desse briga na família. Mas ele entrega um pedaço de couro para ele, que ele tinha acabado de preparar, que é para servir de coberta, quando ele fosse dormir aonde ele chegasse. E o netinho foi correndo no avô, antes dele ir embora, e pediu metade daquele couro. O velhinho, sem entender nada, partiu e deu.
E aí, quando o menino chegou de volta em casa, o pai perguntou, para que você quer esse couro aí que seu avô tá levando? Aí ele falou assim, pai, que eu percebi tudo que o senhor fez. Essa metade aqui do couro que eu peguei é para que eu possa dar para o senhor quando o senhor for vir morar comigo lá na frente. Nós somos seguidores do exemplo. E pai e mãe são nossos maiores exemplos nessa encarnação, não é mesmo, Carla? Com certeza, nesse sentido aí dessa história, dessa canção que você nos trouxe, o comentário da nossa irmã Diná Aparecida aqui, né? Que muitos filhos esquecem que um dia também vão envelhecer. Então, a gente sabe que a gente tem que dar aí o amor, o carinho, o cuidado material e o espiritual também, não só pensando em alguma retribuição, né? Mas é claro que isso vai acontecer também, os filhos um dia irão envelhecer, e é preciso, né, que a gente tenha essa consciência de que nós temos que ter gratidão, cuidar desses pais, né, que hoje estão aí na velhice, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas cuidar, né, de maneira real e não apenas dizer que está cuidando, né, dar ali um cantinho escuro da casa, com as piores coisas, enquanto a gente está ali no conforto, estamos tendo ali, obtendo as melhores coisas da casa, o melhor alimento, o melhor quarto, mais confortável, né, eu estou fazendo as minhas viagens, os meus passeios, e para o velhinho ali, tá ali no cantinho, mas ele tem casa, tem comida, mas eu não vou lá nem para dar uma boa noite para ele, mas eu acho que estou cuidando. Então não é só esse tipo de cuidado, né? A gente tem que dar uma atenção, é necessário a gente lembrar ali, como Jefferson e Rafael nos falaram, né, que cuidaram de nós, não foi só um cuidado de deixar a gente ali no cantinho, não, dando ali a mamadeirazinha, né, como o filho do Rafael estava pedindo, não é só essa mamadeira, é a atenção de quem está ali dando a mamadeira, são as noites em claro, então que a gente possa, né, pelo menos tentar retribuir um pouquinho disso, mas com o coração aberto, lembrando que a gente está fazendo isso com o coração aberto, não porque eu vou envelhecer e um dia eu quero que alguém cuide de mim. Não é só assim, né? A gente tem realmente que retribuir o bem com o bem. Nós recebemos o bem. Olha que maravilha. Recebi o bem, então eu vou devolver o bem. Se tiver a oportunidade de cuidar desse pai, dessa mãe, que nós saibamos, que nós tenhamos aí consciência e o coração aberto para fazer isso da melhor maneira possível, porque os laços, eles são oportunidades, né? São verdadeiras oportunidades que nós temos para que a gente possa aprender, crescer, evoluir, cuidando e sendo cuidados também, não é mesmo? Com certeza. Eu quero fazer um agradecimento ao senhor Eurípides Gabriel, porque olha o que ele escreveu. Obrigado, Jefferson, mas na verdade nós, eu e sua mãe, que agradecemos a oportunidade de compartilharmos a existência com você. Olha que relato bonito, Carla. Seu Eurípides, nós te agradecemos por essa criatura que hoje aí enfeita as nossas lives e se transformou num grande irmão para mim. Saiba que você não só o trouxe ao mundo, mas o criou de uma forma que ele se tornou um homem de bem, um trabalhador, alguém que hoje aí fala de Jesus, traz aí um equilíbrio nas suas ponderações, um entusiasmo que nos contagia todo nas nossas lives. Então receba o meu abraço. Como se chama sua mãe mesmo, Jefferson? Você Viviane. E Dona Viviane. Carla, vamos começar a interagir com os nossos amigos? Vamos sim. Vamos trazer aqui, a gente tem aqui, algumas pessoas já começaram a comentar, vocês podem colocando aí que a gente vai trazer para vocês. Tivemos a pergunta de Ataídes, isso, Ataíde Almeida Ferreira, que diz assim, pai e mãe têm algo a ver com planejamento espiritual? Afinal, temos os pais que merecemos ou somos os filhos que eles merecem? Como que seria isso, Rafael? Obrigado, Ataíde, pela sua pergunta, mas sobretudo pela sua participação. Eu tenho certeza que se eu devolvesse essa pergunta para vocês, vocês saberiam me responder. Porque nós nos buscamos por uma lei de afinidades. O amor nos liga, mas também nós nos buscamos por um mecanismo de reparação. Porque se nos odiamos, se nos fizemos mal, nós precisamos nos reencontrar para poder aparar as nossas arestas. Como que se formam as nossas famílias? Pelas necessidades de engrandecimento daquele grupo familiar. Então, pai e mãe têm algo a ver com planejamento espiritual? A resposta é positiva.
Nós programamos a nossa família na erraticidade, que é esse espaço que medeia entre uma encarnação e outra. Afinal, temos os pais que merecemos, nós temos os pais que precisamos. Nós temos os pais que atraímos de acordo com a nossa conduta. Não pensem que eu, Rafael, que tenho agido de uma tal maneira, que vim pelo curso das minhas encarnações semeando determinadas atitudes, vou vir filho de uma pessoa que está tão distante de mim. A não ser que um espírito elevado queira, na sua, vamos dizer assim, como um benemérito, me ter como filho. Mas, usualmente, é pela lei das afinidades que vamos nos atraindo. Então, ser pai, ser mãe, ser filho, é porque a gente tem propósitos em comum. Existe aí uma lei de atração e, consequentemente, existe um merecimento e uma programação para estarmos juntos. Nosso irmão Cícero até faz um comentário que vai bem de encontro, que deixa eu só ver se eu acho aqui. Que ele fala assim, ó, estamos aqui, ó, voltamos para consertar as besteiras que fizemos por atacado, sem dor na consciência, reconciliar com os antigos desafetos que hoje recebem os nomes de pai, mãe, irmãos e avós. Toda razão. Voltamos aqui, na maioria das vezes, nessa família universal, para nos reconciliar, porque quer maneira melhor de reconciliar dos erros do passado do que pelo amor? E o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de um filho pelos pais, ou pelos irmãos, pelos avós, é um amor natural, é um amor nascedouro, é um amor que dá-se pela barriga. E esse amor, ele é simples, porque ele é incondicional. Uma certa feita eu ouvi o Nazareno Feitosa falar assim, ó, quando que nós filhos lembramos de nossa mãe, ou de nossos pais? Geralmente é na hora que a gente está precisando de alguma coisa. Quando some alguma coisa, mãe, cadê tal coisa? Ou quando a gente sente uma dor, nossa, mãe, tô com uma dor aqui, eu precisava de alguma coisinha. Ou mãe, tô precisando de dinheiro. A gente lembra dos nossos pais no momento que a gente precisa. Mas quando que os nossos pais se lembram de nós? Porque eles não esquecem de nós nem um segundo. A mãe, se ela vai comer alguma coisa que é gostosa, ela fala, nossa, mas meu filho gosta disso aqui, ele podia estar comendo junto. O pai, quando ele ganha um dinheirinho a mais, ele fala, nossa, esse dinheirinho aqui eu vou poder comprar um negocinho melhor pro meu filho, poder ajudar ele. Se vocês estão passando um dia ensolarado, um dia bonito, nossa, mas nosso filho podia estar aqui do lado para a gente passar esse dia juntos. E eles se lembram de nós a todos os momentos. E geralmente a gente só lembra dos nossos pais na hora do aperto. Com certeza, gente. A gente tem que lembrar que a família, né, essa família que nós estamos aqui, seja ela biológica, adotiva, né, nós estamos ali, o núcleo familiar ao qual nós pertencemos, ele tem uma finalidade, né? A gente não está ali, não chegou ali por acaso, houve um planejamento, a gente pediu, a gente concordou em estar aqui junto, né, com eles. Então, a gente tem a finalidade aí, a gente precisa aprender a desenvolver o amor, a renúncia, pensar no outro, né? Pensar na gente, mas na gente também ali junto com o outro, até porque a gente precisa trabalhar esse melhoramento em nós. A gente fala tanto em buscar aí uma paz no mundo, né? A harmonia da coletividade. A gente tem que entender que a paz coletiva que a gente busca para o mundo, ela se inicia no nosso núcleo familiar, se inicia dentro da nossa própria casa. Né? Então, que a gente saiba ter aí o amor, o respeito, né? A união e aprender e a aproveitar, né? A oportunidade de estar, que nós recebemos de estar mais uma vez ali perto dessas pessoas para justamente desenvolver esse amor, seja através de alguma dificuldade, alguma renúncia. Para uns é mais fácil, para outros nem tanto, mas tudo é aprendizado, meus irmãos, minhas irmãs. A gente tem que, né, trazer isso aí à tona nos momentos do sofrimento, da dificuldade, né? A gente fala, nossa, mas será mesmo que eu pedi para estar aqui, gente? Mas passar por tudo isso, essa dificuldade, olha esse parente difícil aí, olha o fulano de tal. Tem gente que não tem esse fulano de tal, a gente tem que ter uma preocupaçãozinha, porque pode ser que a gente seja esse parente difícil, né? Então, mas aprender, né? Levar aí essa oportunidade realmente para que a gente não tenha que repetir de ano, né? E depois ter que pedir outra oportunidade para estar aqui de novo, né? Ô, Carla, Rafael,
Vai lá. Quantas vezes a gente não escuta essa frase, né, que você falou? Eu nem pedi para nascer. Quantas vezes? Né? Não pediu, não, só implorou. Vai Exato, lá, não, e Rafael. nem pedir para estar com essa família, É, gente. nem Isso pedi para daí vir nessa é. família. Olha, vamos começar a contar algumas histórias e depois nós vamos resgatar essa que a Cleidinha está trazendo aí. Obrigado por compartilhar essa história conosco, viu? Ela vai engrandecer a nossa noite. Porque quando eu era jovem, mais jovem do que hoje, né? Porque juventude é um estado de espírito. Eu tive problemas aí psiquiátricos, problemas de uma mediunidade que precisava ser educada. E uma vez eu estava na praça de frente à igreja lá na minha cidade, Itapiruna. E eu tinha um hábito, ficava falando sozinho. Eu não sei com quem eu falava, se eu estava reverberando meu estado mental ou se de fato eu estava conversando com alguma entidade. Eu sei que eu não me dava conta, ficava horas com a cabeça baixa, e passou um dia uma psicóloga e viu todo aquele estado e chegou para minha mãe, dona Selenes, e disse: nós precisamos internar o seu filho, porque ele fica passando vergonha no meio da rua. Ele está falando sozinho, as pessoas vêm, ficam fazendo piada de mau gosto dele. A senhora precisa tomar uma providência. E o fato é que eu dei muito trabalho para minha mãe, porque não foi só essa psicóloga. Vários colegas dela, vários membros da família, sempre trazendo assim coisas jocosas para minha mãe. E uma vez ela disse uma frase que eu tenho profunda gratidão por ela ter dito: olha, ele pode estar falando sozinho. Ele pode até ter uma doença psiquiátrica, eu não sei, mas ele é meu filho. E filho a gente ama. Filho é do jeito que é. E daí eu vim a compreender o que é o amor de mãe. Porque o amor de mãe não julga. O amor de mãe acolhe. Então, quando a gente fala em honrar em pai e mãe, a gente está devolvendo numa mínima parcela aquilo que foi dado de uma forma tão grandiosa para a gente. Então, obrigado, dona Selenes. Eu te amo, viu? Se você não estiver escutando agora, escute depois, porque eu sou grato por tudo que você fez por mim. E há uma outra história, que eu vou contar rapidinho, porque eu sou advogado, gente. Estudante de psicologia. Eu fiz uma única audiência criminal na vida, tá, Carla? Depois eu não quis fazer nunca mais. E essa audiência criminal era um crime de uma pessoa que tinha entrado no Banco do Brasil, quebrado tudo, enfim, assustado os funcionários, os clientes do banco. E na fala do promotor, o promotor desandou aquela pessoa, mas tratando ele como um verdadeiro animal. E quando passou para o juiz, ele fez uma consideração que eu pensei: juiz nenhum deveria falar dessa forma. Eu concordo com você. Quem faz essas coisas, quem age dessa forma, já deixou de ser humano, passou a ser bicho. Um juiz chamando o réu de bicho. E naquele instante, eu olhei para a mãe dele, que estava do lado chorando, e dizendo: é meu filho. Se ele está aqui hoje, ele não deixa de ser meu filho. Então eu penso em todas aquelas pessoas que estão lá no presídio e que às vezes cometeram os atos mais bárbaros de violência. Eles têm uma mãe. E essa mãe acredita nesses filhos. Essas mães oram por esses filhos. E aí nós poderíamos nos lembrar de um outro caso de mãe do livro Libertação, de André Luiz. Já lembrei de Missionários da Luz, agora vou lembrar de Gregório, que foi um papa da Igreja Católica que tinha uma mãe, que orava por ele numa instância maior do plano espiritual e veio, depois de séculos de trevas, recuperar aquele espírito que nós poderíamos aí chamar de um verdadeiro diabo, porque diabo não existe, mas era um espírito que tinha se inclinado ao mal. Então, mãe ama, e amor, como diz o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão dos pecados. Por essa razão é que Chico Xavier costumava, do seu jeito mineiro, matreiro, dizer: a mãe é aquela que tem um segredinho com Deus, porque Deus fala com as mães no pé do ouvido. Para entender o amor de Deus, só sentindo o amor de mãe, o amor de pai, de quem dá tudo pelo seu filho, seja ele o que for. Vamos trazer aqui a pergunta, o comentário, né, da nossa irmã Cleidinha. Nós agradecemos aí pelo seu comentário, minha irmã. Ela diz: sou adotada e sempre tive dúvidas a respeito da reencarnação nesse sentido. Se realmente estava no lugar certo, se houve alguma interferência nesse ciclo reencarnatório.
Quer comentar, Rafael? Quero. Você quer partir, Jefferson? Posso sim, porque eu até já dei um esquenta nesse assunto num comentário anterior, e obrigado, Cleidinha, pela participação, e a Lili tá falando lá no comentário também, que também é adotada. A Lili Fará, mãe da nossa queridíssima Camila Fará, tá aí participando sempre. E olha que beleza que é a nossa vida, porque a gente segue por vários caminhos, dependendo das nossas escolhas. Temos o nosso livre-arbítrio, mas temos também um plano de reencarnação. Porque quando a gente estava fazendo o nosso trajeto, o nosso percurso, desenhando como ele seria lá no plano espiritual, para que a gente pudesse resgatar os nossos erros, provar que somos pessoas, estamos nos tornando pessoas melhores, foi desenhado junto com o nosso mentor, junto com pessoas que nos amam, o caminho mais tranquilo, porque Deus nos permitiu resgatar uma grande dívida com pequenos passos. E ali a gente define pessoas que estarão nas nossas vidas. Muitas das vezes, dependendo das nossas escolhas, o nosso planejamento reencarnatório vai se oscilando, vai se mudando. Mas uma coisa você pode ter certeza, Cleidinha, estando ou não no planejamento reencarnatório, que você seria adotada e que uma família te acolheria, pode ter certeza que essas pessoas estariam na sua vida. Porque uma mãe e um pai abandonar uma criança não está no planejamento reencarnatório do pai e da mãe. Porque não é um ato muito bom, vamos dizer assim. Mas às vezes no planejamento daquela criança pode ser que estava. Mas essas pessoas que adotaram, às vezes vêm em outras formas. Vem na forma de madrinha, vem na forma de um padrinho, vem na forma de um amigo, de um colega de trabalho. Todos que estão nas nossas vidas são pessoas que têm que estar. Tem também aqueles casos em que o pai e a mãe partem cedo, levados, porque terminou-se o seu tempo, sua missão, ou mesmo para evitar que acumulem mais débitos. E aí a criança se vê sozinha. E anjos caridosos as acolhem, sejam pais adotivos ou mesmo aquelas pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de crianças nos orfanatos. Todas essas pessoas estão no nosso planejamento de vida porque nós somos parte de uma família universal. Eu não encontraria Carla e Rafael se eles não estivessem no meu planejamento. Muito provável que a gente talvez nunca tenha se encontrado em outras vidas. Talvez. Estou falando talvez que a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que eles são parte da família, porque nós somos todos filhos de Deus e temos o mesmo ideal. Então, da agora para frente, somos irmãos, querendo ou não. Então, o nosso planejamento reencarnatório, ele não se restringe a uma linha reta. Eles são várias linhas que vão se cruzando, se intercalando, umas acontecem, outras ficam para depois. E isso que é o legal da vida, é que nós não temos o destino certo, porque senão não valeria a pena viver. Se eu nascesse sabendo tudo que vai acontecer, qual trabalho eu teria? Então, Deus nos permite decidir, escolher, mas nos adverte que somos responsáveis por nossas escolhas. Vamos lá, Cleidinha, Lili e a esposa do professor Tassiro, que nesse instante eu estou mandando uma vibração positiva para ela, que já se encontra no plano espiritual, mas viva, vibrando aí pelo professor Tassiro, pelos 7 filhos. Eu aprendi com Divaldo Pereira Franco que quando a gente é adotado, foi a forma que Deus encontrou de nos levar ao nosso pai e à nossa mãe. Mas como não tinha o jeito de chegar pelas vias naturais, chegou pelo caminho da adoção. Então, Cleidinha, existe sim esse planejamento para que você chegasse àquela que deveria ser a sua mãe e aquele que deveria ser o seu pai. A adoção é um dos maiores gestos de amor. Porque uma coisa é ter um filho do nosso ventre, outra coisa é caminhar um pouco mais e amar da mesma forma aquele que nós escolhemos. E pensando em planejamento espiritual, é quando aqueles que combinaram no plano espiritual, mas não vai dar para ser pelo jeito natural, mas vai dar sempre para ser pelos caminhos do amor. E a adoção é o ápice do amor. Então, minha amiga, você está com o seu pai e com a sua mãe. Não é pai e mãe adotivo, vamos tirar esse adotivo. É o seu pai e a sua mãe. E você é a filha querida deles. Assim como Lili é a filha querida dos pais, assim como
A esposa do professor Tassiro era a filha querida dos pais dele. E essa questão é uma questão tão interessante, porque Divaldo, ele hoje, lá na Mansão do Caminho, cuida das mais variadas crianças, mas ele tem 600 filhos que ele adotou, que ele deu o nome dele. Imagine, ele ia para registrar. Na época se fazia a adoção à brasileira. Carla, que é formada em Direito, sabe. Hoje no Brasil, para adotar, precisa passar por um processo de adoção. Antigamente você ia no cartório, registrava nome do pai, nome da mãe, adoção à brasileira, era seu filho. E uma vez ele chegou para adotar Jaguaraçu, um dos seus filhos, que aliás era o nome do índiozinho que brincava com ele, o amigo espiritual. Chegou no cartório e o tabelião, nome do pai, Divaldo Pereira Franco, nome da mãe. Não tem mãe. Mas como assim não tem mãe? Eu conheço o filho que não tem pai, que não sabe o nome do pai, mas nome da mãe sempre tem. O senhor, por favor, não venha querer enganar o tabelião. Qual o nome da mãe dessa criança? Meu senhor, não tem mãe, só tem pai. Eu não registro. Quando chegou um espírito benfeitor, Dona Alta de Souza, poetisa das terras do Rio Grande do Norte, deu meu nome a essa criança. Mas minha irmã vai ser filho de um espírito? Sim, vai ser filho de um espírito. E Jaguaraçu ficou com o nome de Jaguaraçu Souza Franco, filho de Divaldo Franco, com Alta de Souza, entidade espiritual. E por que eu contei essa história, Cledinha? Porque quando tem que ser, será. Muitas das crianças da Mansão do Caminho ficaram filhos de Divaldo Franco e de Alta de Souza, a poetisa desencarnada, porque deveria ser assim conforme a vontade de Deus. Então você chegou no destino certo, na hora certa, alegre-se e agradeça os seus pais. Se um dia conhecer os pais verdadeiros, ame-os também, mas mantendo a eterna gratidão por aqueles que te adotaram. Com certeza, e trazendo aqui um comentário sobre a experiência prática, né? Eu trabalho diretamente com adoções e a gente vê que realmente a gente tem uma expressão que utilizamos ali no curso de preparação para adotantes, que a adoção é o encontro de almas. O filho não nasceu da sua barriga, o filho nasceu ali no coração, de repente você olha ali, né? A pessoa vê e reconhece que aquela criança ali já é seu filho. Então, assim, há um planejamento, há um vínculo, você vê, é maravilhoso a gente estar ali presenciar esse contato, né? Esse encontro, realmente esse encontro de almas que acontece quando a criança já é maiorzinha, é mais fácil de se expressar, quando não, isso vai acontecendo ali aos poucos, mas há um planejamento, a mão, né, divina aí está em todos os momentos. Não tenham dúvidas, né? A Cleidinha, a Lili, o Tassiro, né, com a sua esposa ali, com certeza outros irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí, têm a experiência de conhecer alguém, né? E a gente sabe que faz parte de um planejamento. A gente está falando aqui da adoção, mas falamos no começo, e vários irmãos e irmãs também colocaram aí no chat, que a gente tem pessoas que são cuidadas, né? Que foram cuidadas por avós, por tios, por primos. Hoje nós temos, na época de Divaldo Franco, não se poderia ter um pai solo. Hoje nós temos pais solos, nós temos mães solos, nós temos, né, casais do mesmo sexo que estão aí adotando crianças porque não conseguem ter de forma biológica, outros através da medicina, né, utilizam-se aí de formas para poder ter filhos biológicos, mas o que importa, gente, é o amor. O que importa é a gente ter esse reconhecimento de que há o vínculo, há um planejamento, né? Não estamos unidos aleatoriamente aos nossos parentes, né? Essa parentela não é aleatória, então que a gente se lembre disso com muito amor e com muita gratidão. E agora nós vamos trazer aqui, Rafael, Jefferson, um comentário aqui da nossa irmã Keila Edgar. Keila diz assim: perdi a vontade de viver depois da partida do meu filho. Não estou suportando viver. Ele era apenas um bebê de 2 meses. Não consigo entender o porquê Deus fez isso comigo. Keila Edgar, receba a minha total solidariedade nesse instante, com o meu abraço, o abraço da Carla, o abraço do Jefferson, porque nós espíritas aprendemos a não teorizar sobre a dor. A gente aprendeu a se solidarizar com pessoas nos momentos difíceis.
E eu quero responder para você contando uma história, porque eu percebo que as histórias trazem em metáforas ensinamentos profundos. Conta-se que um grande rei oriental um dia saiu para uma guerra, para uma batalha, e ele chegou para sua esposa e disse assim: olha, nós temos um tesouro dentro do nosso lar, que é o nosso filho, talvez da mesma idade desse seu que partiu. Cuide dele. Não tire os olhos dele, porque quando eu voltar da guerra, se eu voltar, eu quero beijar a você, minha esposa, e beijá-lo. E ele foi para a guerra, e ele voltou. Meses depois, encontrou-se com a mulher na porta da casa, abraçou-a. Agora eu quero ir ver o nosso filho. E a mulher, meu bem, eu quero antes te fazer uma pergunta. Nosso filho, antes de ser nosso filho, é filho de quem? Ah, mas que pergunta fácil. É filho de Deus. Então eu quero te fazer uma segunda pergunta. É Deus quem decide a hora do nosso filho vir e do nosso filho voltar? Sim, é Deus quem decide a hora de vir, a hora de voltar, porque antes de tudo é filho de Deus. Deus chamou o nosso filho de volta. Deus chamou o filho dele de volta. Mas antes dele desencarnar, ele disse: mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. E com aquela postura da esposa de amor, de enternecimento, aquele senhor ficou mais calmo. Então eu queria dizer para você nesse instante: o seu filho está vivo. Ele retornou porque ele tinha um planejamento de viver apenas 2 meses. E nós sabemos, pelos dias do Espiritismo, que nós planejamos isso no plano espiritual. Então, por certo, vocês planejaram isso no plano espiritual, de que com 2 meses, por uma necessidade pretérita dele e sua, ele retornaria, mas você se manteria forte. Você vibraria por ele daqui e ele vibraria por você de lá. Esses são os nossos planejamentos, mas que nós não percamos jamais a nossa fé em Deus, a nossa confiança, porque, sobretudo, a imortalidade é o grande atributo da vida. Seguindo as vossas vidas, ele de lá, você daqui, nós caminhamos para o reencontro. Após satisfeito aí esse período da separação, um reencontro que será luminoso, porque onde existe o amor, as almas estão separadas apenas fisicamente, espiritualmente, elas estão sempre juntas. Um abraço aí no seu coração. Keila, para te abraçar, mesmo que à distância, eu quero recorrer à maior mãe que já pisou aqui na Terra. Quero falar de Maria. Maria trouxe ao mundo o maior amor que já andou pela Terra. E esse amor foi crucificado, foi condenado, foi açoitado e crucificado com os braços abertos, com 2 pregos em sua mão e 1 aos seus pés, com uma lança transferida contra seu peito, na frente de sua mãe. O Salvador que nós esperávamos, o maior exemplo de amor que passou por aqui. Imagino que a sua dor seja a mesma. A mesma dor que Maria, ao ver Jesus crucificado, teve. Porque nenhuma mãe está preparada para perder seu filho, nenhuma mãe, nenhum pai. Não é o caminho natural da vida aqui na Terra. Mas nós temos que ter a certeza, porque hoje nós temos um consolador que é prometido. A doutrina espírita é consoladora não porque ela some com a dor, não porque ela faz a dor desaparecer, porque esse milagre, ele não é aqui da Terra. Ela é consoladora porque ela nos traz esclarecimento. Ela nos traz conforto através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabemos que seu filho é imortal. Ele simplesmente deixou a Terra na forma física, mas ele segue a seu lado. Agora, de uma forma invisível, talvez para você, mas eu tenho certeza que você vai sentir a presença dele. Eu tenho certeza que se for do planejamento reencarnatório, vocês ainda vão se encontrar aqui, ou talvez no plano espiritual. Porque de uma coisa eu tenho certeza: Deus nunca nos pune.
Deus nunca é aquele Deus raivoso do Velho Testamento que inundava a terra ou colocava fogo nas coisas. Deus nos ama e nos permite viver as experiências da forma menos dolorosa possível. Talvez os débitos do passado que a gente traz era para a gente sofrer muito mais. Mas Deus nos permite experienciar um pouquinho só, para que a gente possa resgatar coisas que nós fizemos e nós mesmos escolhemos como iríamos enfrentar. Mas além da religião, eu quero que você se apegue, claro, na religião para receber conforto, mas você tem também a ajuda necessária daqueles profissionais que estudaram, que são formados para isso. Para isso a gente tem o CVV, através do número 188. Para isso a gente tem o atendimento fraterno no Centro Espírita, por mais que agora às vezes não está funcionando devido à pandemia fisicamente, mas tem os sites que estão à disposição, para que você possa encontrar também auxílio profissional para encarar este momento que você está vivendo. Mas o principal, não se isole. Não fique pensando que Deus te puniu. Encontre, como você encontrou aqui, essa live, encontre consolo em pessoas que querem o bem para você. E eu tenho certeza que logo, logo você volta para nos contar momentos muito mais felizes. Com certeza, Keila. Nós esperamos que você fique bem, né? Na medida do possível, a gente não consegue mensurar a sua dor de forma alguma, né? Mas a gente espera realmente que você encontre o consolo, né? E quando for o momento, se você se sentir preparada, que você possa, né, seguindo o exemplo da história que Rafael nos trouxe, e a gente vê em tantos outros casos, para que você possa cuidar dos filhos de outras mulheres que não estão aqui, não estão disponíveis, que desencarnaram, né, que abandonaram os filhos por motivos que não cabe a nós julgar, né? Então nós temos aí crianças nas instituições de acolhimento precisando de atenção, de carinho, de voluntários para cuidarem. Então, né, pode ser que essa seja uma oportunidade para você também cuidar de outros bebezinhos que estão lá, sem uma mãe para dar um aconchego, para dar um carinho, né, que isso possa também servir para acalentar um pouco o seu coração, né? Mas nós rogamos a nossa Mãe Santíssima que seja o seu esteio, né, que te ampare, que você possa realmente se sentir aí amparada nesse momento. E como Jefferson bem disse, né, se você sentir a necessidade também, a gente sabe que tem uma alteração hormonal no pós-parto, se você ainda estiver nesse período, muito importante buscar ajuda médica para que você possa se cuidar, tá bom? Que você fique bem e que Jesus te ampare, minha irmã. Carla e Jefferson, eu tô com uma ideia aí, a gente já passou de 1 hora, mas o papo tá bom, as pessoas estão participando, estão trazendo as suas perguntas. Se a gente pudesse, a gente ficava até amanhã para responder a todas, para debater aí todos os comentários, mas o tempo é algo muito raro, principalmente quando a gente está aí com uma família tão querida. E a temática é exatamente essa. Nós temos uma parentela corporal, mas nós temos uma parentela espiritual. E dentro dessa parentela espiritual, Carla e Jefferson, vocês não acham que a FEEGO Flix está inserida? Que somos amigos que nós estamos encontrando? Porque eu tenho certeza, quando eu encontrei o Jefferson e a Carla, é a minha família espiritual. São duas almas que eu precisava encontrar para poder refazer laços, refazer afetos, trabalharmos juntos nas noites de domingo. Então, quando a gente fala aí em FEEGO Flix, é a nossa parentela espiritual. Porque nós somos todos filhos de Deus, viajores do universo. Temos uma parentela física, é bem verdade. Uma microsociedade dentro de uma macrosociedade maior, que é a espiritualidade, a família dos filhos de Deus. Com certeza. E olha só, a gente está aqui, a conversa está muito boa, e a gente, né, sabe que alguma pergunta pode ter ficado aí, você gostaria de ter feito sua pergunta, não teve oportunidade de fazer, vocês podem enviar para nós, para o e-mail da Comunicação Social Espírita, da FEEGO, acse,
feego.org.br, feego com 2 S. Enviem para nós, se vocês ficaram aí com alguma dúvida, gostariam de trazer algum comentário, alguma sugestão, tá? Sobre o tema que nós estamos tratando aqui, ou sobre outra questão também. Estamos abertos para poder receber aí de vocês as sugestões, os comentários, que serão respondidos com muito carinho. Já estão nos chamando de Trio Ternura. Você viu essa da Rô aí? Vi sim aqui, ó. Parabéns ao Trio Ternura. Vocês são maravilhosos quanto ao carinho para com o próximo. Rô, todos que estão aqui, vocês aí, são muito carinhosos, porque se não fosse cada um conectado aqui conosco, não tinha sentido fazer essa live. Então, todos que compõem essa família incrível que é a FegoFlix, nós somos apaixonados por vocês. Nós carregamos vocês no nosso coração, nas nossas orações, e o dia que, quando está chegando a hora, no domingo, uns 21h25, mais ou menos, falta 5 minutos para entrar no ar, e a gente começa a ver vocês chegando e comentando, já vai aquecendo o coração, e é um carinho muito grande que vocês trazem, e eu espero que Deus possa retribuir todo esse carinho que vocês têm por nós. Com certeza, né? Nossa família espiritual, né, gente? Nós estamos aqui unidos pela FegoFlix, à distância, mas unidos pelos corações. Eu ouso dizer, Carla e Jefferson, que ternura é o Evangelho de Jesus. Quem vê no Evangelho de Jesus algo que separa, algo de autoridade, algo que a gente usa para achar que é melhor que as outras pessoas, não entendeu o Evangelho. O Evangelho é uma obra para que a gente possa se transformar numa pessoa melhor, tendo como líder Jesus. E Jesus teve ternura com as pessoas. Porque nós somos a família de Jesus. Como é que ele tratou a mulher adúltera? Com ternura. Como é que ele tratou os 2 ladrões crucificados ao lado dele? Com ternura. Como é que ele tratou o publicano que ele foi ter com ele e jantou na casa dele? Com ternura. Então, seguir Jesus, é agir com ternura. É o modelo. Se nós estamos aí odiando, construindo muros, valendo-nos do exemplo da autoridade, é porque talvez nós não tenhamos compreendido Jesus e o Evangelho. Obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a todos vocês que mandaram aí as suas perguntas, os seus comentários, que dividiram conosco a história de vocês, né? A exemplo da Cleidinha, da Lili, o Taciro, tantos outros, né, que trouxeram aí, Cícero, Daniele, enfim, vocês, né, enriquecem, e o nosso estudo, ele só é maravilhoso como tem sido, porque vocês estão aqui conosco. Então, nós agradecemos vocês que estão aqui conosco, aqueles que não conseguem estar aqui ao vivo, a gente sabe que muita gente não consegue por causa do horário, recebam também o nosso abraço, saibam que vocês fazem parte da nossa família também. Nós estamos aqui por todos vocês que estão aí acompanhando esse estudo e agradecemos imensamente por mais essa noite de estudos, né? E convidamos a todos vocês para estarem conosco na semana que vem, né? Nós temos aí, Rafael, o nosso tema da semana que vem. Não se pode servir a Deus e a Mamon, com uma convidada muito especial. Se vocês estiveram aqui hoje, na semana que vem, não podem faltar. Quem é, Jefferson? Semana que vem nós temos uma convidada maravilhosa. O tema muito bom, não se pode servir a Deus e a Mamon ou as riquezas, cada um traduz da maneira que achar melhor, mas estudem, porque semana que vem a gente está com a nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, a Ivana Raisk, para compartilhar conosco também desses momentos tão maravilhosos que a gente passa aos domingos. Muito bem, então já fica aí para vocês, né? Para quem puder, tiver tempo para estudar antes, para já trazer seus comentários, as suas dúvidas, né? Para partilhar aqui conosco desse estudo. Tá aí o tema, né? Do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo para a próxima semana. Nós contamos com todos vocês no próximo domingo, às 21h30, mais um estudo aqui do Comece pelo Começo. Não está terminando, não fica só no domingo. Amanhã, segunda-feira, nós temos aí, né, Jefferson, o estudo com o pessoal da Gênese, às 21h30, com o nosso querido professor Otacílio Rangel, mediadores Nazaré Diniz e Fábio Simões. Então, nessa segunda-feira, às 21h30, convidamos vocês para seguirem aí estudando, né, na série de lives Comece pelo Começo. Isso mesmo. Agora a gente se despede, mas com a certeza
de que no domingo que vem, às 21h30, eu, Carla, Rafael e cada um de vocês vamos estar juntos. Como diria o Rafael, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nesse compromisso de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo os passos de Jesus. E amanhã, nós todos assistindo a live da Gênesis sob as luzes do Consolador. Jefferson, deixa eu fazer aí umas considerações finais, pode ser? Fica à vontade. Ah, tá joia. Nós falamos hoje sobre as mais variadas possibilidades de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas talvez tenha faltado a gente falar de uma forma mais intensa dos nossos pais e nossas mães desencarnados. Eu quero, nessas considerações finais, lembrar deles, porque eles vivem. E uma forma de reverenciá-los será lembrando de uma história de Chico Xavier. Porque Dona Maria João de Deus, a mãezinha de Chico Xavier, desencarnou quando ele tinha 5 anos de idade. Mas antes de desencarnar, ela chegou para Chico e disse assim: meu filho, se um dia te disserem que eu morri, não acredite, porque eu estarei sempre do seu lado. Mas o fato é que ela desencarnou, o corpo morreu, o espírito continuou livre. E Chico depois, por intermédio do seu pai, foi viver com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia, que era uma mulher, assim, vamos usar uma palavra não convencional, uma mulher bruta, porque batia no Chico, dava garfadas na barriga dele, fazia o Chico lamber feridas de um primo dele que morava lá com a Dona Rita de Cássia também. E todas as vezes que ele recebia essas garfadas ou essas surras, ele corria para o quintal, na bananeira, e lá aparecia Dona Maria João de Deus. O que se passa, meu filho? Eu não aguento mais a minha madrinha. Perdoe a sua madrinha. Porque você precisa passar por essas dificuldades para crescer melhor, para poder aprender a ser um homem de bem. Volte e obedeça, cumpra as suas ordens. Eu estarei sempre contigo. Então, nossas mães desencarnadas, nossos pais desencarnados, nossos queridos desencarnados estão sempre conosco. Lembrem dessa frase do Chico: se alguém te disser que eu morri, não acredite, porque eles vivem. Um beijo para vocês, até a próxima semana. Boa noite, meus irmãos. Ficamos agora, então, com o poema de encerramento, A Canção da Fé, de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. Boa noite. Boa noite, pessoal, e até semana que vem. Canção da Fé, Maria Dolores, por Chico Xavier. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe dês, outra vez e outra vez, o apoio da paciência e a lição da bondade, se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda, que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar, injúrias a esquecer no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue, fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem.